Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem aí com vocês? É o professor Legene que está falando. Vocês me conhecem, me acompanham no meu canal e em outras atividades. Espero que todos tenham passado bem este feriado, um feriado diferente, um feriado de luta, um feriado de defesa dos interesses dos trabalhadores, né? É o Dia do Trabalhador, ainda que alguns órgãos diga Dia do Trabalho, né. E o meu feriado foi de estudos bastante. Eu estou preparando a aula de amanhã do curso de literatura. Vou falar sobre a Divina Comédia de Dante Alighieri, e tenho que primeiro falar sobre ele, né. E a tarde toda eu fiquei estudando. Me intriga muito o sistema europeu, não é? O que nós chamamos de Europa nada tem a ver com União Europeia, não é? União Europeia é um bloco intergovernamental que funciona quase que como se fosse um país único. Europa é um continente, tem muitos outros países que não são da União Europeia. No entanto, essa concepção de união dos países da Europa, ela é muito antiga, vem da década de 50. Eu não vou contar essa história aqui, mas eh, travou aí? Ah, desculpe, eu vi aqui a minha imagem travada, mas acho que agora voltou. Eh, Me intriga muito, eu como sociólogo, cientista político, analista internacional, como funciona a a estrutura dessa União Europeia. O que é a Comissão Europeia? O que é o Conselho de Ministros? Como se faz, como que é a justiça na Europa? Como que é a moeda única? Tudo isso me intriga, né. O meu foco de estudo não é propriamente a Europa, mas a gente tem que conhecer de tudo um pouco. Estou vendo que está travando a imagem, né, não sei o motivo, não está chovendo, não tem nada. Bom, vamos. Olha aí, travou de novo. Eu peço desculpas, eu saí da transmissão e voltei. Espero que não trave mais. Bom, eh, eu dizia que meu foco de estudos na geopolítica mundial é mais outra área do mundo, que é o Oriente Médio expandido, né. Pega norte da África, pega a Turquia e pega Irã e todos os países árabes, né. Mas nós temos que entender de tudo um pouco, tem que acompanhar, estudar. E a União Europeia, em função dali terem saído 9 nações que colonizaram a África inteira e a América, né, a América, inclusive a parte de cima, né, até 1776 era a Inglaterra que colonizava aquela parte de cima, parte de baixo Portugal, Espanha. Então nós temos que conhecer um pouco a Europa, só que a Europa é diferente, como já disse, da União Europeia. E dentro da União Europeia, o que mais me intriga é esse tal Parlamento Europeu e os partidos europeus. A União Europeia tem 27
países membros, centenas de partidos políticos, mas quando cria a União Europeia, eu vou contar um pouco a história dela, passam a ser criados partidos europeus, são pan-nacionais, né? Não tem o pan-arabismo, pan-africanismo, tem pan-europeísmo, não é? Bom, então, eu fui atrás disso, estudei a tarde inteira, trago aqui para vocês meu roteiro, eu faço, você sabe, eu faço roteiro de tudo, não deixo que a memória, né, eu não sou um computador, né. Então eu faço e estudei a tarde inteira e apresento para vocês a seguinte proposta de aula, né, aula, palestra, conferência, o que vocês quiserem. Falar um pouco do que é a União Europeia, o Parlamento Europeu e seus órgãos internos. Seria importante conhecermos um pouco estes organismos. Aí sim, entrar na estrutura do Parlamento Europeu. Primeiro no Parlamento Europeu e, finalmente, nos 10 partidos. Se der tempo, falarei dos blocos que atuam dentro do parlamento, não é? Então, às vezes, um bloco tem mais de um partido, né? São só 10 partidos europeus, mas tem alguns que têm 50 partidos a eles filiados. Então é como se pudéssemos dizer uma federação partidária, né, que outros partidos nacionais integram esta federação que é pan-nacional. Para você ser candidato ao Parlamento Europeu, não basta você ser membro de um partido nacional, você tem que ser membro de um destes 10 partidos pan-nacionais, partidos europeus. Não sei se vocês estão conseguindo me acompanhar. Acho que não é tão difícil assim, mas nos é estranho esse modelo. Nós temos aqui o chamado Parlatino, Parlamento Latino-Americano. Não é um parlamento eleito pelo povo, é um parlamento que tem deputados indicados pelos parlamentos nacionais. Eu imagino que seja assim. Não conheço esse funcionamento do Parlatino, mas não tem nada que se compare com o Parlamento Europeu. O Parlatino não legisla, não tem leis pan-nacionais que valem para todos os 34 países da América Latina. O Parlatino não faz isso. O Parlamento Europeu faz leis que mexem com a vida. Quantos habitantes tem a Europa hoje? Na Europa é uma coisa, a União Europeia é outra. Eu acabei não pegando esse dado aqui. 400 milhões? Eu anotei isso em algum lugar aqui, vamos chegar lá. Bom, a União Europeia, como eu disse para vocês, ela existe como ideia a partir de um tratado de Roma. Roma tem vários tratados, né? O que criou o TPI, em 1998, chama também Tratado de Roma. Mas o Tratado de Roma, de 25 de março de 1957, criou a Comissão Econômica Europeia, CEE, né? O ano seguinte que eu nasci, alguns meses, eu nasci em dezembro de 56, isso aqui é março de 57. Então, fez aí 67 anos que existe este embrião do que viria a ser a União Europeia. Muitos e muitos anos depois, em 92, portanto há 32 anos, em 7 de fevereiro de 92, é assinado o Tratado de Maastricht. Se não estou enganado, fica na Holanda. Esse Tratado de Maastricht consolidou essa CEE, né,
que entrou em vigor dia 1º de janeiro de 1993. E depois de um certo tempo, eles já estavam se aglutinando em um bloco de países, finalmente eles conseguiram construir uma moeda para esta que se chama zona do euro. A moeda, então, passou a se chamar euro. Ela surge primeiro como como é que fala economicamente? É um valor, um código de contas, né? É como aquela URV antes do real. Era uma referência, mas não tinha moeda papel ainda. A moeda papel entrou em circulação dia 1º de janeiro de 2002. Portanto, agora, neste 1º de janeiro passado, fez 22 anos que existe uma moeda, mas que não faz sombra para o dólar. A União Europeia não enfrenta os Estados Unidos na questão da sua moeda, não exige que os comércios mundiais sejam feitos também em euro, eles são um bloco intergovernamental totalmente subordinado ao imperialismo estadunidense. Não tem nenhuma autonomia, são farsantes aqueles que dizem que a União Europeia é independente dos Estados Unidos. Não, é subordinado. Os Estados Unidos controlam, inclusive, militarmente a Europa. A Europa derrotou-se lá a Alemanha, mas como alguns estão dizendo, né, mas não derrotou o nazismo. O nazismo existe, está bem obrigado, está forte, né? Tem partidos nazistas, eu vou falar deles aqui, a maioria dos países tem um partido de feição nazista na Europa, né? E a Ucrânia hoje é o maior exportador do nazismo para a própria Europa. Na Alemanha tem um partido neonazista chamado AfD, Alternative für Deutsch, né? Alternativa para a Alemanha, que esse fascista aqui, número 0203, sei lá, que é deputado por São Paulo, filho daquele fascista que nos desgovernou, está lá na Europa e foi visitar este partido na Alemanha. Trocaram presentes, eles criaram uma medalha da família, né? Família, né? É uma máfia. Criaram uma medalha, ele congratulou o primeiro-ministro da Hungria, congratulou essa mulher que é neta do ministro das Finanças de Hitler, essa líder desse partido. Então, a União Europeia é esse bloco de países subalternos, clientes. Bom, aí vamos no Parlamento Europeu. Ele começou a ser articulado na página do Parlamento Europeu, diz que eles foram fundados dia 10 de setembro de 1952. Mas não era um parlamento ainda, era uma articulação parlamentar, né? Hoje, aqui os dados que eu te falei, hoje esse parlamento tem 705 eurodeputados. Mas tem alguns sites que mostram 751. É que tem um bloco de deputados que eles dizem não inscritos. Eu não procurei saber o significado disso, né? Mas também não vai alterar o nosso conteúdo. O Parlamento Europeu faz eleições desde 1979. Então, como que ele foi criado em 52? Não, aquilo lá era uma articulação. A primeira eleição em 79. Aliás, o ano de 79 aconteceu muita coisa. A Europa faz sua primeira eleição supranacional, não é? Tem a Revolução Iraniana em fevereiro, tem a Revolução Sandinista
em julho, tem a anistia em agosto, nós reconstruímos a UNE em maio, na Bahia. Então, 79 foi um ano muito interessante no Brasil e no mundo, né? A eleição no Parlamento Europeu ocorre de 5 em 5 anos. 79, 84, 89, 94, 99, 2004, 2008, não, 2004, 2009, 2013, 2018, 2023. Eu errei uma conta aí, é a cada 5 anos. Deve ser aí, então, a oitava eleição, né? São 45 anos, nona eleição, né? Cada 5 anos, a nona eleição. O Tratado de Lisboa reformulou a União Europeia. Ele é um tratado que entrou em vigor dia 1º de janeiro de 2009. Eles fazem mudança na estrutura. O bloco foi sendo aperfeiçoado, né? E esse Tratado de Lisboa, 2009, portanto, fez 15 anos, ele, então, concede poderes ao Parlamento Europeu que antes não tinha, inclusive para legislar sobre todo o orçamento da União Europeia. Eles tinham poderes menores, agora tem grandes poderes. Quais são os órgãos do bloco chamado União Europeia? Conselho de Ministros, eu vou falar um pouco mais rápido, porque o objetivo não é esse, que foi instituído dia 1º de julho de 1967. Tem 27 membros, é o órgão máximo de poder deliberativo da chamada União Europeia, né? Conselho de Ministros. Aí tem um outro órgão chamado Conselho Europeu, né? Esse conselho ele foi informalmente fundado em 1961, quando aconteceu a primeira reunião dos chefes de estados e de governo. Eles chamam na Europa de cimeira. A origem da palavra deve ser de cimo, né? De cume, de ponta, de cúpula, né? Cimeira. Cimeira Europeia. Desde 75, eles realizam, então, o primeiro foi 61, aí passaram 14 anos, 75 passou a ser mais regular o encontro do Conselho Europeu, do que hoje chama-se Conselho Europeu. Mas em 2009, com o Tratado de Lisboa, eles formalizam o Conselho Europeu, que é o órgão estratégico que fornece à União Europeia as orientações políticas gerais e suas prioridades. Uma espécie de presidência coletiva. Então, Conselho de Ministros é uma coisa, Conselho Europeu são chefes de Estado e chefes de governo, né? Aí vem um outro órgão menor, né, abaixo disso, chamado Comissão Europeia. Ela tem 28 membros. Quem é a presidente desse órgão hoje é essa senhora de extrema-direita, Ursula von der Leyen, que é candidata à reeleição, porque ela é eurodeputada, né? E é líder do principal partido. Nós vamos falar dele daqui a pouco. Essa Comissão Europeia é muito antiga. Ela foi instituída 16 de janeiro de 1958. Podemos dizer que essa Comissão Europeia seria o motor, o que desenvolve, né, o sistema comunitário europeu.
ele representaria os distintos interesses da União Europeia na sua totalidade. Ela é incumbida de aplicar as decisões do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu. Então, isso é uma espécie de governo, com ministros, né? Um desses 28 membros é o diplomata Joseph Borrell. Só fala em guerra, ele não fala em paz. É o único diplomata que só fala em guerra. Um subordinado ao Blinken, né? Um subalterno, um estafeta, né? Ele funciona como se fosse ministro das Relações Exteriores da União Europeia, né? E a Úrsula funciona como se fosse a presidente ou a primeira-ministra desse governo. Só um minutinho aqui. Bom, então digamos que é um órgão governamental, executivo, né? A presidente é nomeada pelo Parlamento Europeu e é função da Comissão Europeia aplicar as políticas definidas pela União Europeia, que é quem manda na União Europeia é o Conselho Europeu. Por fim, Tribunal de Justiça é o poder judiciário da União Europeia, né? Ele existe desde 51 e as coisas foram se aperfeiçoando e evoluindo. A história vai registrando o seu desenvolvimento, né? A função desse tribunal, que ele é dividido em duas partes, ele supervisiona a aplicação e a interpretação uniforme do direito na União Europeia. Então, tem um direito europeu, né? É muito interessante. Nós temos direito no Brasil, tem direito na Inglaterra, que é consuetudinário, tem direito das coisas, tem direito canônico, direito islâmico, são direitos religiosos, tem um direito europeu, baseado nessas tradições que tem aí 70 e poucos anos. É de 1951 para cá, é que foi formando, digamos assim, uma concepção jurídica de direito na Europa, na União, que viria a ser União Europeia. Olha, a hora do cafezinho. Obrigado, amor. Bom, esse tribunal atua em consonância com os tribunais nacionais. Não entrei em detalhes de como é que é as coisas, até onde vai um, até onde vai outro. Não é interesse do nosso foco aqui. Mas o objetivo principal dele são resolver litígios entre governos. Eles dividem em dois tipos de tribunal. O Tribunal Europeu de Justiça tem 27 juízes e 11 advogados gerais. E o Tribunal Geral, com 54 juízes. Não é o caso de entrarmos em detalhes o que é cada um. Por fim, a quinta instituição é o Banco Central Europeu, criado em 1998, dia 1º de junho. A sede dele é em Frankfurt e a sua missão é preservar o poder de compra do euro, que como moeda passou a existir, moeda física passou a existir uns anos depois, 4. Ele também estabelece a política monetária e dirige as operações de câmbio e garante o sistema de pagamento. Não dirige a política fiscal, né? Isso aí é coisas de cada país, e que é onde se arrecada os impostos, né? Cada um tem um sistema. Bom, agora vamos para a estrutura, estrutura partidária. Eu não sei se tenho aqui uma imagem para mandar, para colocar na tela aqui para vocês, mas não tá, eu não sou muito, não consigo fazer isso. Eu vou aqui mandar para
minha amiga Luísa ver se ela consegue colocar na tela. Por incrível que pareça, eu não aprendi ainda. Bom, a estrutura desse parlamento funciona como se fosse uma câmara baixa. O meu Zap aqui está com um problema, uma lentidão, não sei se é mundial isso ou se é só o meu mesmo. Uma espécie de Câmara dos Deputados. A Câmara Alta costuma ser o Senado. Dentro do parlamento existem 7 blocos, blocos/partidos, né? E as cadeiras, é isso que eu queria mostrar na tela, não estou conseguindo, porque o Zap não funciona. Nós temos, então, 3, 6, 7 blocos e partidos, e esses chamados não inscritos. Por isso que dá essa conta 705, 756, se você somar mais 51 membros, né? O sistema de eleição destes deputados é pelo sistema mais democrático que existe na maioria dos países do mundo, e o Brasil adota o chamado sistema proporcional. Você elege deputado na proporção do número de votos que você teve, ponto final. Tem nada de distrito, distrital misto, distrital puro. O partido teve X votos, tem tantas vagas, faz tantos deputados, né? Então vamos ver aqui se agora voltou o Zap. Não sei se vocês também têm tido essas dificuldades, mas meu Zap é uma dificuldade imensa. Parlamento Europeu. Até agora não foi. Bom, se foi, daqui a pouco ela. Vamos ver se ela consegue colocar. Agora vamos entrar exatamente nos partidos existentes na Europa, na União Europeia. São 10 partidos. Eles são devidamente habilitados a concorrer às eleições nas 27 unidades, né, dos países membros da União Europeia. Zona do euro, nem todos os 27 adotam o euro. Essa é uma. Eles convivem com esse. É uma contradição. É um bloco que uma parte dos membros do bloco não aceitam a moeda que é a moeda do bloco, né? A Inglaterra mesmo nunca teve na zona do euro. Ela nunca abriu mão da sua moeda, que é a libra esterlina, né? Está falando aqui que o Zap está travando muito. História do socialismo. Eu estou pensando em fazer um curso popular assim, para destrinchar os principais conceitos: socialismo, comunismo, mais-valia, meios de produção, modo de produção. Sabe esses conceitos? Estou pensando mesmo, viu? Isso aí podia até virar um livro, né? Conceitos elementares aí de temas relevantes do socialismo, né? Vamos lá. Primeiro partido. Eu vou falar em ordem. Tenho meia hora, porque tem alguns canais. Eu até esqueci de agradecer os canais parceiros. Vou tentar falar em meia hora, porque às vezes a 247 e a TVT elas retransmitem. E aí, se passar de uma hora, é ruim para eles, né? O maior
mais importante, e é o partido da Úrsula que governa, que manda nessa Comissão Europeia, é o Partido Popular Europeu. Você veja que eles sequestram o termo popular, não tem nada de popular, é um partido. E quando você vai pesquisar sobre esse partido, não, não dá para dizer que ele é um partido só de direita. Ele tem gente de direita e tem gente de extrema direita, porque ele é um partido que junta, neste caso aqui, 46 partidos de 25 países, são membros desse PPE. Então tem gente de extrema direita nesses partidos nesses países. Eles têm no Parlamento Europeu 182 deputados. Isso dá em torno de 25%, um quarto sozinho, mas eu não sei qual é o critério, mas dos 28 membros da Comissão Europeia, eles têm 14. Estranha essa matemática, né? E eu não sei se. Eu acho que outros partidos e outros blocos, né, emprestam. Não, acho não, com certeza é isso, né? Porque tem outros partidos aqui que eu vou falar que são de direita e devem estar juntos de maneira em que dá ao PPE metade da comissão, né? Aí depois vem um segundo partido, bloco é outra coisa. Bloco é, às vezes, uma união de dois partidos. É que nem no parlamento brasileiro. Você forma bloco lá, né? O segundo partido europeu mais forte tem 154, veja, eles têm 182, eles têm 154, que dá 20%, mas só tem 8 membros. Provavelmente porque não tem essas alianças. É o Partido Socialista Europeu, PSE. Diz que é de centro-esquerda, né? Fundado em 10 de novembro de 1992. Esses partidos são recentes, porque são partidos pan-nacionais. No Oriente Médio tem um partido, é um partido pan-nacional, é um partido pan-arabista, é o chamado Partido Socialista Árabe Sírio, Baas. Ele tem seção na Síria, onde ele surgiu, tem seção no Líbano, tem seção no Iraque, tem vários países árabes têm uma seção desse partido. Então, esse Partido Socialista, ele reúne 32 partidos, mas nem todos são socialistas propriamente dito. A maioria são sociais-democratas e os que se dizem socialistas não são socialistas do tipo marxista de socializar os meios de produção. Não socializa. Propriedade é privada, individual, o patrão é dono, o trabalhador só trabalha, né? Então, e alguns partidos desses 32 são partidos de feições trabalhistas, como é o PDT no Brasil, o PT. PT é mais social-democrata, né? Então, estes partidos, o Partido Socialista Português, né, eles não têm mais nada de socialismo verdadeiro, nem se dizem mais marxistas, não são. Né? Pode ser que no passado tenham sido. Aqui, ó, ela já conseguiu colocar. Então, o Partido Popular Europeu é o azul, os socialistas são os vermelhos. O Partido Aliança Democrática é o amarelo, 102. Os verdes são os verdes, 72. O azul
escuro é o ECR, né? Aqui eu peguei a sigla, depois vem o ID, é o partido mais de extrema direita da Europa. Chama Partido da Identidade e Democracia, tem 59, é o roxo. O outro partido a sigla é GUE, é a Aliança dos Reformistas e Conservadores, tem 37. E os cinza são chamados não identificados, né? Isso eu não entendi bem o motivo, né? Bom, vamos aqui para o terceiro tipo de partido. Tem alguns partidos que eu vou falar que não têm representação, né, no parlamento. O terceiro partido chama Partido da Aliança dos Liberais e Democratas. Então, eles acham que representam todos os que são liberais. Definir o que é liberal, eu me considero um homem, um ser liberal, progressista, liberal, né? O que é liberal? Eu concedo que possam acontecer certas liberdades que os conservadores não gostam. Bom, esses caras são liberais, não são liberais nesse sentido, que eu entendo por ser liberal, né? São conservadores, são gente de direita, que não querem mudar nada, né? A sigla deles é ALDE, Aliança dos Liberais e Democratas da Europa. Eles se dizem de centro. Não existe esse de centro, né? Esses caras são de direita, né? Esfriou o café. Eles pregam o liberalismo econômico. Aí sim, eu não sou liberal do ponto de vista econômico. Eu sou liberal do ponto de vista de costumes, né? Democracia, progressista, etc. Do ponto de vista econômico, né? Eu sou socialista, né? Enquanto não chega aí o comunismo, nós vamos sendo socialismo, né? Então, esses liberais é aqueles que pregam que o mercado, Deus mercado, regula tudo e não pode ter controle do Estado em nada, né? Eles são de 1993, então são partidos aí que existem entre 30 e 15 anos. Eu vou falando deles aí para você. Esses caras têm 49 partidos nacionais. Cento e cinco deputados, 14%, 5 membros da comissão. Então, eles fecham com o PPE da Ursula von der Leyen. Aí vem o Partido Verde Europeu, cuja sigla é EG, que vem de European Greens, né? Verdes Europeus, European Greens, fundado em 22 de fevereiro de 2004. Mês retrasado fez 20 anos que existe. É uma articulação que defende o ecologismo, o ambientalismo e o progressismo. O que é progressismo, eu não sei. O Partido Verde da Alemanha, que tem o Ministério das Relações Exteriores da Alemanha, do primeiro-ministro Scholz, o Partido Verde lá é aquela Annalena Baerbock. É uma mulher de extrema direita, né? Defende atacar a Rússia, a Ucrânia tem que entrar na OTAN para cercar a Rússia, bombardear a Rússia, né? Defende o sionismo de Israel. Então, que progressismo é esse, né? Impressionante, viu? Eles são uma junção de 32 partidos espalhados pela Europa. E esses 32 partidos estão presentes em 29 países. Estranho que a União Europeia tem 27, mas eu acho que pode
partido que não é dos 20, não integra os 27, também pode. É, é uma frente política, é uma frente partidária. Né? Eu imagino que o Estatuto da União Europeia, então, vamos dizer que estou aqui chutando, não tenho certeza do que eu vou falar. A Romênia não seja membro da União Europeia, não sei se é, se não é. Pode o Partido Verde da Romênia integrar esta aliança dentro da União Europeia? Pode, eu entendo isso. Por isso que aqui fala 29 países, mas tem só 27. Mas um romeno, imagino que seja esse o estatuto, né? Um romeno do Partido Verde pode ser eurodeputado? Aí penso que provavelmente não. Tem que ser nacional de um dos 27. Tudo bem? Está claro isso? No finalzinho aqui eu agradeço. Houve uma contribuição, se houver outras eu falo tudo no final. Eu faço um apelo, quem puder entrar de membro do canal é a melhor forma de ajudar o nosso trabalho. Não dá para viver com isso, pode ficar tranquilo. No meu livro Mal Agora eu até presto conta, agradeço aí nominalmente a todos os que são membros, né? Sem mencionar valores. Mas a partir de R$ 6,90 você tem que ter um e-mail, acho que do Gmail, né? Bom, esses caras, os verdes, têm 10% do Parlamento Europeu, com 74 deputados. O quinto partido europeu é o Partido Identidade e Democracia. ID, o ID, né? Esse é o mais de extrema direita partido da União Europeia. Extrema direita. É quase que um neofascista, um neonazista, né? Fundado em 2014, tem 10 anos. Eles dizem defender o nacionalismo, não sei que nacionalismo é esse. Defendem o conservadorismo. São anti-imigração. Defendem o eurocentrismo. São partidos do tipo proto-fascista, como a Lega Norte da Itália, né, do Matteo Salvini, e o AfD na Alemanha, Alternative für Deutsch, né? O Chega de Portugal. Então, você veja que tudo buona gente, né? A turma que integra este partido europeu, eles têm só 12 partidos nacionais, né? Mas ainda assim eles elegeram 56 deputados. Vamos ver, agora em junho tem eleição, por isso eu fiz esse programa já preparando para nós acompanharmos, eu acompanhar mais de perto e poder informar com muita precisão para vocês que nos assistem, nos acompanham, né? O sexto partido é a Aliança dos Reformistas e Conservadores Europeus. Como é que você pode ser reformista e conservador ao mesmo tempo? A sigla em inglês é ACRE, Alliance Conservative and Reformist European, deve ser esse ACRE. Também um partido de extrema-direita. Provavelmente eles fazem alianças no parlamento, né? Se diz conservadores e se diz eurocético. Aqui é preciso explicar. Eurocéticos são aquele bloco de partidos, pessoas que criticam a União Europeia, não são favoráveis, né? Se puder dissolver aquela coisa, seria melhor, mas não querem ficar fora da vida política. Então, eles constituem partidos, elegem eurodeputados, mas são eurocéticos, né? A turma que não é eurocética, os defensores intransigentes deste bloco intergovernamental, que
desenvolveu de tal maneira que tem até moeda única e Banco Central unificado, coisa que o Mercosul nem de longe chegou perto disso. Aqueles que defendem esse modelo ardorosamente são eles chamam de europeístas, eurocéticos e europeístas. Ser eurocético não tem gente que é eurocética de esquerda e de direita, né? Europeístas de esquerda, assim, não tem, né? A esquerda é muito crítica a essa unificação, né? Esse partido foi fundado em 2009. Defende o liberalismo econômico, o tal do nacionalismo, que não sei o que eles entendem por nacionalismo, e tem 34 partidos políticos nacionais. Eu não anotei aqui de quantos países, mas 2 deles são muito conhecidos. É o partido Vox, na Espanha, que é neofascista, e o Partido Conservador da Inglaterra, Reino Unido, Grã-Bretanha, use lá o termo que você quiser, é aquela ilha composta por 7 países, né? Esse Partido Conservador está no poder na Inglaterra, do primeiro-ministro indiano. Não, professor, não provoca. Ele não é indiano, ele é filho de pais indianos. Filho de Padinho é o quê, meu amigo? Ah, não, mas ele nasceu na Inglaterra, então ele é um inglês, né? É um homem de extrema direita. Bom, professor, o senhor está exagerando. É um homem de direita. Vamos lá, né? Defende o bombardeio da Israel na Palestina, manda arma para a Palestina, para Israel, manda arma para a Ucrânia atacar a Rússia, né? Esse é o Partido Conservador, que é membro desta ACRE, desta aliança. Depois vem o 7º partido, que finalmente é o partido da esquerda europeia, né? Já vou falar logo, esse partido tem só 4%, são 28 deputados no meio de 751. A sigla deles é EL, né? European Left, esquerda europeia. Eles são esse bloco, os partidos que integram este partido europeu são os partidos comunistas que restaram usando este nome. Não é? Não me consta que o português seja membro, mas provavelmente talvez seja. Ou os partidos que sucederam os partidos comunistas. Por exemplo, o Partido Comunista da Itália, um dos mais antigos da Europa, um papel destacado na luta da resistência lá dos partidianos contra o nazismo. Ele, depois que a União Soviética acabou, ele se desmontou, né? Não era um partido preparado, né? Aqui no Brasil, vários desmontaram, né? O PCB desmontou e virou o PPS. Depois um grupo conseguiu recuperar a sigla e o PCB existe até hoje, mas ninguém sabe, assim, ninguém conhece, ninguém sabe. Não tem um vereador no país inteiro. O país tem 80 mil vereadores, né? Mas na Europa, o italiano ele mudou de nome. Chama-se Partido da Refundazione. É Partido da Refundação Comunista. Não, eles querem refundar o comunismo. Então, eles estão negando todo o passado deles, né? A história, jogaram no lixo, quase que fundaram praticamente um novo partido, né? E aí criaram outro também, que também se diz herdeiro do Partido Comunista Italiano, que é o PDS, Partido dalla Sinistra. Sinistra em italiano é esquerda, né? O Partido Comunista Francês é desse partido, o Partido Comunista Espanhol é deste partido. Eu
brinco e jogo umas farpas nos meus amigos comunistas espanhóis, né, que o nome desse partido devia ser Real Partido Comunista Espanhol, porque eles defendem a monarquia. Eles não pregam a república lá. Eu não sei nem se tem partido comunista na Inglaterra, deve ter, né? E espero que se tenha, eles estejam defendendo a república, porque não é possível conviver com o sistema monárquico, né? O bloco de esquerda em Portugal é deste partido. Eles são eurocéticos, né? Bom, o oitavo partido é Aliança Livre Europeia, fundado em 26 de março de 2004. Na sigla em inglês é EFA, né? European Free Alliance. São 48 partidos nacionais. Nem todos eu anotei de quantos países, né? Aí foi falha minha. Estes caras aqui são aliados dos verdes, são aliados dos verdes no parlamento, apesar de terem muitas divergências. Aí quando você vai ver a ideologia desse partido europeu, tem muitos sites que informam que eles são partido pega tudo, entre aspas. O que é partido pega tudo? Aceita qualquer pessoa de quaisquer ideologias, né? Ou seja, é um espectro político muito amplo, mas no campo mais conservador. Por isso que os verdes aparentemente são um pouco mais progressistas que ele, mas eles têm, apesar da divergência, uma aliança. Eles têm só 11, 2%. Depois vem o Partido Democrata Europeu, esse nome não tem ilusão que não é democrata coisa nenhuma. Eles se dizem de centro, e quando eles se dizem de centro, pode ter certeza que eles são de direita. Eles são, a maioria, democratas cristãos. Eles pregam o liberalismo social. O que é isso? Ninguém sabe, né? Nem sei se eles sabem. Defende o federalismo europeu, então eles são europeístas. A sigla é o PDE. É um partido de 20 anos, fundado em 2004 e tem 18 partidos políticos nacionais que são afiliados a esse. Tem só 10 deputados, 1,5%. Eu gostei dessa. É o meu amigo Rivadavia. E o último é o Movimento Político Cristão Europeu. Funciona como partido, tem só 3 deputados. A sigla é ECPM, né? European Christian Political Movement, né? Tem 22 anos de existência, é a direita cristã, democracia cristã, e 22 partidos políticos nacionais são a eles filiados. Nós estamos aqui terminando, eu não vou entrar em detalhes, mas eu quero dizer que são 7 blocos dentro do Parlamento Europeu. Se você pode entrar aí nesse oráculo dos templos atuais, que é o Google, pergunta lá, Parlamento Europeu. Aí você vai ver lá blocos, como funciona o Parlamento Europeu. Aí você vai clicando e um por um são 7. O primeiro bloco é o liderado pela Ursula, do partido dela, Partido Popular Europeu. O segundo é o SED, né? Socialismo e Democracia. O principal partido membro disso aqui é o Partido Socialista Operário Espanhol, do Pedro Sánchez, que está no poder. O terceiro é o chamado Renew Group, liderada por uma francesa, Haider Valery, 38 anos, muito jovem. Ela é do Partido Renaissance, na França,
droite. Je suis gauche, né? Ela é droite. É do partido do Macron. Depois tem o bloco Greens/EFA, né? European Free Alliance. Eles têm 2 líderes, não é um líder só, né? Um belga e uma alemã. Depois tem o bloco chamado European Conservative and Reformist, ECR. Conservador e reformista, é também de direita, também tem 2 líderes. Um da Polônia, partido do Papa João Paulo I, né? Como o nome dele era Karol Wojtyła, né? Direita. E o outro líder deles é também da Itália. O terceiro é aquele ID, né? Identity and Democracy, né? O líder desse cara é um tal de Marco Zanni, é de extrema direita e ele pertence ao partido mais extrema direita da Itália, que é o Lega Norte, né? Do Salvini, que é o líder, já esteve no poder, hoje não está mais. E o último, que eles chamam lá de Left, à esquerda. Também tem 2 líderes, né? Manon Aubry, do partido France Insoumise, França Insubmissa, e o Martin Schirdewan, do partido à esquerda na Alemanha, Die Linke. Pessoal, de forma bem resumida, este é o espectro partidário da Europa, como é que eles se organizam, partidos pan-nacionais, eleição agora dia 6, vamos aqui, não temos direito a voto, mas torcida aí firme, para aquele Partido Popular Europeu perder, mas também pode não perder, né? Como torcida e pensamento positivo não faz nenhum efeito, tem amigos meus que acham que o poder da mente sobre a matéria existe, né? Eu costumo dar o exemplo do final da Copa do Mundo, que eu não lembro bem a data, mas acho que é 1950. Nós ganhamos a primeira vez em 58, 62, perdemos 66 e ganhamos o tri em 70, né? Então, eu não sei se foi 54, no final da Copa do Mundo, Brasil e Uruguai, no Maracanã, 200 mil pessoas, né? Aí teve lá uma falta, um pênalti, alguma coisa, o Uruguai bateu, né? 200 mil pessoas ali pensando fervorosamente, não produziram a menor energia possível, que desviou 1 milímetro aquela bola que foi lá e acabou com a nossa alegria, né? Bem, pessoal, bom resto de semana, esse feriado emendado. Eu agora vou voltar ao estudo para o livro de amanhã. Não vou ainda falar do livro, vou falar do Dante Alighieri, grande poeta italiano, né? Então, o primeiro livro, que é o Divina Comédia, vai ser dado em 2 ou 3 aulas, tá bom? Amanhã, 10h30, TVT, meia horinha, e domingo, aula do curso História das Religiões. Vamos começar o budismo. Hoje nós tivemos o nosso amigo sempre presente, o Edson do Viso. Ele fez uma singela contribuição elogiando o nosso trabalho
E, mais uma vez, peço aí para curtir, compartilhar, para aumentar a abrangência, o alcance deste nosso pequenino canal. Tá bom, pessoal? Desejo um bom resto de semana para vocês. Amanhã, 11 horas, depois da TVT, eu vou falar uma rádio lá no Ceará. Tá passando aqui, quem quiser mandar pix também pode, tá aí o site da minha editora, e quem mandar um oi nesse meu zap, eu coloco na lista de transmissão e vai receber todas as informações minhas. Eu mando uma média de 2 circulares por dia. Beleza? Um beijo em todos, obrigado pelo acompanhamento aí. Tchau, pessoal.